Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória a Deus aí bem forte. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus tem algo especial para a sua vida. Isso, pode diminuir um pouquinho o retorno aqui na frente, tá, filhão? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então tivemos um final de semana abençoado, com muito ensino da palavra, muitos ensinamentos valiosos. Pode baixar, que está alto. Retorno, isso. E glória a Deus pelo cuidado do Senhor com cada um de nós. Desfrutamos aqui de muita graça de Deus, muito conhecimento sobre cultura judaica, sobre as 7 festas de Israel. Tenho certeza que aqueles que vieram vão ser tremendamente abençoados. E nós ganhamos algumas revistas ilustradas com bastante ensinamento. E sobraram algumas ali naquela caixa ali na saída, tá? Então, você pode procurar a Romilda, ali no final do culto, uma revista por família. Quem não pegou ainda as revistas ilustradas com estudos bíblicos, que nós ganhamos do irmão que veio ministrar o curso, você pode pegar depois ali com a Romilda, ainda restam algumas revistas ali, tá bom? Abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 51. Salmo de número 51 é a palavra que Deus colocou no meu coração. O tema de hoje é os 3 pedidos de um coração arrependido. Ainda está alto, tá? Pode baixar, acho que esse daqui, ó. Os 3 pedidos de um coração arrependido. Baseados no Salmo de número 51. Salmo de número 51. É um lindo salmo. Esse salmo revela um coração de um homem que tinha feito uma grande besteira, né, um grande pecado, um pecado horrendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas que de repente foi confrontado pelo profeta. E depois desse confronto com o profeta, Deus gerou no coração de Davi uma oração lindíssima, uma confissão diante da presença de Deus, e ele transcreveu esse lindo salmo que nós vamos ler diante de vocês, tá bom? Então é um salmo de um coração arrependido. E nesse salmo nós encontramos 3 pedidos de um coração arrependido. É um salmo, né, o 4º salmo penitencial, ou seja, é um salmo de quebrantamento, de penitência, de arrependimento diante do Senhor. É uma oração de Davi após o confronto com o profeta Natã, relatado, você pode ler em casa, lá em 2 Samuel 12, de 1 a 16. Nós conhecemos a vida de Davi. Davi sempre procurou agradar a Deus, mas infelizmente, como todos nós, acabou tropeçando, errando, de forma grotesca, né, terrível, e pecou contra um homem, contra sua esposa, contra o seu povo, contra a sua família, contra si mesmo e principalmente contra Deus. Então vamos ler o que relata esse coração arrependido do salmista Davi, que nós conhecemos, foi chamado lá no livro de Atos, o homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui querem ter o coração, serem pessoas segundo o coração de Deus? Levanta a mão. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser um homem. Se você é mulher, você vai dizer uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Salmo 51, versículo 1. O texto sagrado diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua bondade, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra, porque cremos que a tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos mais interiores do coração humano, Pai. E a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Fala conosco pela tua palavra, ministra o nosso coração, dá-nos um coração cheio do temor do Senhor, que não venhamos a tropeçar em coisas horrendas, assim como caiu Davi, ó Deus, em homicídio, em adultério, em coisas terríveis ali, Pai. Dá-nos um coração quebrantado, Pai, um coração humilde, um coração cheio da tua graça, do teu temor. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ser propício a nós, pecadores. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala com o teu povo através da palavra. E usa a vida do teu servo como um profeta nas tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, irmão. Só tomar uma aguinha aqui para não... Depois que a gente canta, a garganta fica seca, né? Um amigo meu me ensinou que sempre, antes de pregar, dá um golão na água aí, para dar uma lubrificada na nossa garganta. Amém? Então nós vamos aprender, irmãos, quais são os 3 pedidos de um coração arrependido. Fala comigo, 3 pedidos de um coração arrependido. Quando você tropeça no pecado, como é que você reage diante do pecado? Essa é uma questão chave entre céu e inferno, entre andar com Deus ou andar alienado de Deus. Nós aprendemos aqui, várias vezes falamos, o pecado ele gera 4 tipos de morte. Morte emocional, morte física pode gerar, e nós sabemos que a morte física veio a todos os homens como uma paga pelo pecado. Gera morte espiritual, alienação de Deus, distanciamento de Deus, e a pior das mortes é a quarto tipo de morte, a morte eterna. Fala comigo, morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Então o pecado é uma grande tragédia na humanidade. Imagina, por causa do tombo de Adão e Eva, todos nós pagamos o preço desse pecado até hoje. Porque Adão e Eva foram os nossos representantes lá no Éden. Não havia abrolhos, não havia espinhos, a terra era
plena em harmonia, não havia suor para o trabalho, as mulheres não menstruavam, não tinha dores de parto, a não ser depois da maldição do pecado. O pecado é essa tragédia que traz consequências terríveis ao ser humano, dentre elas essas que eu mencionei. A natureza foi modificada por causa do pecado. É claro que eu não estou dizendo que a mulher quando menstrua é porque está em pecado, não é isso. Mas nós sabemos que as dores de parto e a menstruação, o trabalho árduo e o suor do trabalho, uma série de detalhes na natureza, a natureza foi modificada por causa do pecado. E a morte física também veio aos homens por causa do pecado. São consequências do pecado. Então o pecado é uma tragédia na condição humana. Mas aqui nós vemos um homem que tombou, que caiu, que falhou, mas pela graça de Deus se levantou. Amém? E na vida de Davi nós vemos claramente que há esperança para nós pecadores. Há esperança para nós. Nós que às vezes, tropeçamos, falhamos, não de maneira cíclica, contínua, sem arrependimento, sem temor do Senhor, mas por sermos pecadores, às vezes erramos, falhamos. E esse salmo revela o coração misericordioso de Deus, o coração compassivo, gracioso de Deus, mesmo diante de alguém que fez uma coisa terrível, assassinato e adultério. Então nós vemos que há esperança, sim, para pecadores que se arrependem. Mas quais foram os 3 pedidos de Davi no Salmo 51? Então o Salmo 51 ele pode se resumir em 3 princípios que nós vamos estar ensinando para você. O primeiro clamor do salmista é: lava-me, Senhor. Fala comigo, lava-me, Senhor. Nós podemos ver isso no Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 7. Davi se sentia sujo por aquilo que ele havia feito. Nós vemos aqui no versículo 2, ele falando: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Parecia que ele se via no espelho como alguém sujo, como se sentia sujo por aquilo que havia feito. Assim como o ser humano, quando se suja na rua, com pó, com barro, com a sujeira, com uma graxa, e aí você se sente mal com aquela sujeira, vai correndo para o banheiro para se lavar. Assim também, querido, com relação ao pecado. Será que quando tropeçamos, falhamos, erramos, vamos correndo para debaixo do sangue de Jesus, aos pés da cruz, para nos lavar? Será que temos aberto a palavra de Deus para sermos lavados por ela? Assim como nos incomodamos quando nos sujamos, quando o nosso corpo se suja, quando a nossa roupa se suja, será que nós compreendemos que o pecado também suja e assola a nossa alma? Nós vemos que Davi fez isso, ele cometeu adultério, ele mandou matar um homem, ou seja, causou um homicídio, ele transgrediu a lei de Deus. Fala comigo, transgrediu a lei de Deus. Ele fez 3 coisas, 3 conceitos que são palavras que podem ser intercambiáveis na Bíblia, mas também tem as suas diferenças. Ele transgrediu, ele produziu iniquidade e ele pecou contra Deus. Fala comigo, transgressão, iniquidade e pecado. 3 coisas que Davi fez, não contra qualquer um, mas contra Deus. E Davi sabia, nós vemos claramente aqui no texto, que ele havia errado o alvo. Pecado significa errar o alvo. Transgressão significa quebrar uma lei de Deus. E iniquidade significa uma afronta, uma rebeldia direta à autoridade de Deus. Davi fez essas 3 coisas. Ele errou o alvo, ele saiu do propósito de Deus através do pecado. Ele cedeu à sua natureza pecaminosa. E pecado é isso. É uma rebelião intencional contra Deus. Fala comigo, pecado é uma rebelião intencional contra Deus. Por isso que é sério, gente.
porque envolve o livre-arbítrio, envolve a nossa liberdade. E juntamente com a liberdade, Deus nos deu responsabilidade. E nós, como é que temos lidado com a nossa liberdade? Você lembra o que Paulo fala lá em Coríntios? Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Pecado é isso, é uma rebelião intencional contra Deus. E Davi sabia isso, sabia disso. Segundo a lei de Deus, não havia expiação para Davi. O resultado do seu erro, tanto do adultério quanto do assassinato, era o apedrejamento. Se você observar na lei, lá na Torá, nos mandamentos do Senhor, são 613, num deles fala, não matarás. Inclusive está no decálogo, nos 10 mandamentos. Não matarás. E também fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Uma referência ao adultério, o desejo e a queda com o parceiro ou parceira que é do outro. Está nos 10 mandamentos. E Davi, infelizmente, pisou na bola. Segundo a lei, não havia expiação para Davi. A morte deveria vir sobre ele por apedrejamento. Mas aí acontece algo lindo nesse salmo, gente. Davi apela à misericórdia de Deus. Amém? Ele começa aqui no primeiro versículo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele invoca o caráter de Deus. Deus é bondoso, Deus é benigno. Bondoso é alguém que nos faz bem. Benignidade é querer o nosso bem. Ele revela o caráter de Deus, ele invoca o caráter de Deus e pede de Deus misericórdia, reconhecendo as suas transgressões, a sua iniquidade e o seu pecado. Fala comigo, transgressão, iniquidade e pecado. Pecado é errar o alvo. Transgressão é quebrar uma lei direta de Deus. E a iniquidade é quando o pecado já está alastrado dentro de você, tomando conta do seu ser, e você tem uma rebelião, uma afronta direta à autoridade do próprio Deus. Isso é muito certo. Tem até um livro da Ana Mendes Ferrell, chamado Raízes de Iniquidade. Raízes de iniquidade. A iniquidade é assim, é uma praga que se alastra dentro do ser humano. Se não houver a vacina contra essa praga chamada pecado, que é o arrependimento, a confissão de pecado, o abandono, ele vai se alastrando. E assim como, acontece uma inflamação no interior da pessoa, gangrena, vai destruindo, vai se alastrando, igual um vírus, igual uma praga dentro do ser humano, gerando a iniquidade. Olha só, ele apela à misericórdia de Deus. Ele se apega sem compreender totalmente a graça do Senhor. Ele invoca o amor de Deus. Sabe por quê, gente? Porque Davi conhecia a Deus. E nós, será que conhecemos o Deus da Bíblia? Será que conhecemos o Deus de Davi? Será que quando nós tropeçamos, falhamos, erramos, nós invocamos esse Deus de misericórdia, esse Deus de benignidade, esse Deus de graça, esse Deus cheio de amor? É interessante que Davi fala, lava-me. E o lavar-se aqui se refere à contaminação em tocar algo imundo. No caso dele, ele tocou algo proibido. A mulher de Urias, o heteu. Não poderia ter feito isso. E infelizmente fez isso. Tocou em algo proibido, tocou em algo imundo. E aí pede ao Senhor, lava-me completamente. A lavação aqui não é qualquer, é um lavar total. É interessante que no Antigo Testamento, lavar e trocar de roupas era um modo de recomeçar, era uma espécie de perdão, de recomeço, de renovo de Deus
na vida das pessoas. Tanto é que Deus fala na sua palavra que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do quê? Do novo homem, que é feito conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Amém? Fala comigo, lavar-se e vestir-se novamente. Tem todo um simbolismo disso, de recomeço, de renovo de Deus. Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Betseba. E às vezes a gente não entende, né? Mas naquela época o rei tinha poder supremo sobre todos no império, naquele reino. Tinha poder, mandou chamar, acabou. Pecou contra ela também. Porque ele tinha poder de vida ou morte. Sim ou não, gente? Um rei era soberano, era supremo sobre tudo e sobre todos. Pecou contra Urias, pecou contra Betseba, pecou contra a sua família, pecou contra o povo de Deus. Mas o pior de todos, ele pecou contra o próprio Deus. Fala comigo, o pior pecado é pecar contra Deus. E a gente precisa compreender isso, gente. O pecado contra Deus é a coisa mais séria que existe. Davi reconheceu seus pecados. Ele defendeu a justiça do Senhor. Ele reconhecia que Deus era justo e que quem estava errado era ele. Diferentemente de outras pessoas aí fora, principalmente no mundo e às vezes até dentro da igreja, com uma fachada religiosa, são aqueles que continuam na prática do errado, do pecado e jogam a culpa em Deus, ou jogam a culpa em outros. Não assumem a sua responsabilidade. Irmão, compreenda que o que a gente faz aqui do púlpito é discipular também. Discipular é responsabilizar pessoas. Amém? Se você quer ser uma pessoa madura, você precisa ser responsabilizado pela palavra de Deus. Não transfira seus erros e falhas. Assuma as suas responsabilidades, assim como Davi assumiu. Ele reconheceu seus pecados. Ele defendeu a justiça do Senhor. Davi reconheceu que era pecador por opção, por escolha, mas também Davi reconheceu que era pecador por natureza. Fala comigo, eu sou pecador por escolha, por opção e por natureza. Por quê? Porque todos nós, dentro de nós, temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma inclinação para o mal, gente, para fazer aquilo que é errado, aquilo que é ruim. Você não precisa fazer força. É ou não é, irmãos? Por exemplo, controlar a língua para falar mal dos outros, fofocar da vida alheia. Parece que é uma coisa que flui naturalmente, sai. Por isso que o salmista diz, Senhor, coloca um vigia para guardar a minha boca. Nós vimos semana passada. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago que quem controla a sua língua, a sua boca, controla todo o seu corpo. Por isso nós precisamos aprender, querido, a compreender que quando tropeçamos, nós agimos assim porque temos uma natureza pecaminosa, mas também fizemos uma escolha errada. Fala comigo, junto com a liberdade, Deus cobra de nós responsabilidade. Será que você é responsável com aquilo que Deus confiou a você? Com a sua vida, com o seu corpo, com a sua família, com os seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos? Será que você é confiável para Deus? Será que você tem sido provado por Deus e tem saído aprovado diante dos desafios da vida? Pensa um pouquinho sobre isso. Davi reconhece que era pecador por opção, por escolha e também por natureza. Está aqui no versículo 5, ele diz, eis que em iniquidade fui formado. Ele reconhece que desde criança, desde pequenininho, a iniquidade, o pecado, o mal já estava dentro dele. Ele já havia nascido em pecado, como todos nós, com uma herança maldita, uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Está aqui.
ele reconhece aquilo que a Bíblia diz, que todo homem é pecador por natureza, mas também, muitas vezes, erra por opções, por escolhas equivocadas. Ele conhecia a palavra de Deus, Davi, ele amava a palavra de Deus, mas infelizmente mentiu para si mesmo, enganou a si mesmo. Irmão, todo pecado é um auto-engano, todo pecado é uma mentira para você mesmo. Sim ou não, irmãos? É você tentando enganar a você mesmo. É um engano de si mesmo. É um mentir para si mesmo. E Davi fez isso. E olha que interessante, ele diz no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que nos faz mais brancos do que a neve, gente? O sangue de... Lembram disso? Fala comigo, o sangue de Jesus é capaz de me fazer mais alvo do que a neve. A gente canta isso na Santa Ceia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem quer ser lavado pelo sangue de Jesus? Então lembre-se, querido, quando ele diz, purifica-me com hisopo. O que é hisopo? Hisopo era uma espécie de esponja vegetal, era um tipo de folha que uma árvore dava, que era uma espécie de esponja vegetal, que os sacerdotes e as pessoas comuns usavam para lavar-se com água, quando se banhavam. O sacerdote se lavava antes dos ritos e cerimoniais sacerdotais, mas também o hisopo era usado para aspergir sangue sobre as pessoas. Fala comigo, água e sangue. Olha só que coisa tremenda. Lá no Antigo Testamento, nós estamos aprendendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a água é um símbolo do quê, gente? Do Espírito Santo, que nos lava de dentro para fora, e não só do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5, de 22 em diante, quando está falando ali do marido, né? E de Cristo lavando a sua noiva pela palavra. A palavra de Deus também nos lava. Toda vez que a palavra vem, ela nos confronta, ela nos chama a responsabilidade. Ela nos lava com hisopo, é o hisopo celestial de Deus, nos lavando pela água da palavra, pela água do Espírito de dentro para fora, e nos lavando pelo sangue de Jesus, quando nós nos arrependemos. Isso está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí no versículo 9, também continua dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. São dois conceitos aqui, perdão e purificação. E nós precisamos os dois, perdão e purificação. Olha que coisa tremenda. Perdão você recebe quando confessa o teu pecado e se arrepende. Abandona aquela prática maligna, equivocada, que você tropeçou. E é interessante que a purificação vem com duas coisas. Quando você traz a luz, né? Quando anda na luz, como Jesus na luz está, ou seja, uma vida transparente, uma vida íntegra, uma vida sincera diante de Deus, e quando você tem comunhão uns com os outros. Ou seja, se você ofendeu alguém, machucou alguém, você vai lá e acerta com aquela pessoa. Você promove a paz, você se reconcilia com ela, você participa da comunhão da igreja, irmãos. Você que talvez esteja me assistindo pela internet, você que faz tempo que não vem na igreja, você está errado.
Uma coisa ou outra, de vez em quando viajar, beleza, né? Todo mundo faz as suas viagens, tem as suas programações familiares, mas tem gente que mais não vem na igreja do que vem, está errado. É na igreja que nós somos purificados através da comunhão com os nossos irmãos também. Além de recebermos a palavra que nos lava com isopo, que nos lava com a água celestial. Amém, queridos? Fala comigo, água e o poder do sangue me fazem mais branco do que a neve. Gente, isso é coisa maravilhosa, só Deus pode fazer essas coisas. Amém? Segundo princípio que aprendemos, segundo pedido de um coração arrependido. Primeiro é, lava-me, Senhor. Se encontra no versículo 1 ao versículo 7. O segundo pedido que Deus nos ensina através da vida de Davi, no Salmo 51, é: restitui-me, Senhor. Restitui-me, restauração. Davi pede a purificação, mas reconhece a necessidade da restauração, da restituição. Fala comigo, restituição. Nós encontramos isso do versículo 8 ao versículo 12. Davi queria voltar a servir o Senhor de forma aceitável. Sentia que algo na relação com Deus havia sido abalada. Queria de volta sobre a sua vida a bênção e a face do Senhor brilhando sobre ele. Precisava sobre si um renovo da alegria do Senhor. Que coisa tremenda. Olha o que diz o versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria. Davi havia perdido a alegria, gente. A morte emocional que nós falamos. Morte emocional, morte física, morte espiritual e morte as 4 mortes que o pecado produz no ser humano. Morte emocional. Ele fala: Senhor, eu quero de volta a alegria da salvação. Senhor, eu quero de volta ouvir com júbilo e alegria. E Davi era um adorador. Davi era um cara feliz, era um cara contente, era um cara, cheio da graça de Deus. Mas havia perdido. Segundo os especialistas, entre a queda de Davi e o confronto pelo profeta Natã, aconteceu um período de aproximadamente 1 ano. Onde Davi tentou esconder os seus erros e as suas falhas, com uma série de decisões equivocadas. Um mal puxa outro mal. Uma mentira atrai outra mentira. E Davi estava mentindo para quem? Para si mesmo. Estava tentando esconder daquele que a gente não consegue esconder, que é Deus. Mas ele pede de volta a restauração da alegria do Senhor. Pediu ao Senhor um coração novo. Pediu firmeza para não vacilar mais. Reconhece o seu coração como a origem do problema. E pede alegria de novo e a bênção do Senhor. Saiba, meu irmão, que só Deus pode te dar um novo coração. Abra comigo, projeta lá para nós, Ezequiel 36, de 25 a 27. Ezequiel 36, de 25 a 17. Ezequiel 36, 25 a 27. Olha o que diz o texto aqui quando nós nos referimos a isso. Só Deus pode nos dar um novo coração. Dar um novo coração ao homem pecador é um ato soberano de Deus. Olha o que diz Ezequiel 36, 25. Então aspargirei água pura sobre vós. Quantos querem ter a água pura do Senhor sobre si? E ficareis purificados. Só Deus pode purificar o homem pecador, a mulher pecadora, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele quer nos purificar. Quem quer ser purificado pelo Senhor aí? Glória a Deus, irmãos. A promessa de Deus é purificação para mim e para você, se nós tivermos um coração correto diante do Senhor. Olha o que diz no 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Que espírito é esse? O Espírito Santo.
Que coisa tremenda! E tirarei da vossa carne o coração de pedra, um coração duro, um coração ali, complicado, rebelde, como nós falamos. E vos darei um coração de carne, um novo coração. Um coração que pulsa segundo os pulsos do céu. Segundo o coração de Deus, um coração alinhado com o céu. 27, porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Às vezes, querido, você está apanhando do pecado, porque você precisa mudar o seu coração. Talvez o seu coração impenitente, que não se arrepende, que não tem temor do Senhor, não tem jeito, está arrebentado, está todo esfacelado. Deus precisa arrancar todo ele e dar a você, conforme diz a palavra, um novo coração. Quem quer ter um novo coração pelo Senhor aqui? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero um novo coração, um novo espírito, uma nova unção sobre a minha vida, a purificação e a restauração. Davi não queria perder a unção do Espírito recebido lá no dia em que sobre a sua cabeça foi derramado óleo, de um chifre de carneiro foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi, na casa de seu pai, através do profeta Samuel. Amém? Tem muita gente brincando com a unção de Deus. Tem muitos pastores brincando com a unção de Deus. Tem muitos líderes de ministério, adoradores, pessoas de diversas áreas dentro da igreja brincando com a unção de Deus. A mesma unção que abençoa, que te eleva, que te levanta, que te faz se mover no sobrenatural, é uma unção também que, se você não cuidar, pode te matar. Pode te matar. Eu já vi, ao longo da minha vida cristã, pessoas que morreram por causa de rebeldia e dureza do coração. Deus deu oportunidades, Deus andou 2 milhas, Jesus deu várias oportunidades para a pessoa e a pessoa endureceu o coração, não se arrependeu, não havia temor no coração dele, além de se arrebentar, arrebentava os outros, arrebentava as igrejas, arrebentava onde ele ia. Chegou uma hora que Deus permitiu que Satanás o tragasse, o levasse. Irmão, quando um ímpio, quando um rebelde, quando alguém que endurece o coração, quando alguém não se arrepende e vive uma vida totalmente equivocada do ponto de vista de Deus, ele está na mão de Satanás. É só Deus dar um decreto, se acabou, se esgotou, o cálice da minha ira transbordou. Deus, que é o Senhor da vida e da morte, permite às vezes que Satanás venha e, através de uma tragédia, de uma enfermidade, de uma catástrofe, de várias situações, não é os anjos que vêm buscar esse tipo de gente. Quem vem buscar são os demônios, que carregam essas almas diretamente para o inferno. Corações impenitentes, corações duros, corações rebeldes, corações que não são como o coração de Davi, que errou, que falhou em coisas grotescas, mas que pediu de volta a unção do Espírito Santo que havia recebido e que ele havia sentido que estava se esvaindo da sua vida. Muitos perdem a eficácia do ministério do Espírito Santo quando entristecem o Espírito Santo. Muitos mentem para o Espírito Santo, e como tem gente fazendo isso? Outros apagam o Espírito Santo pela desobediência contínua. O que Deus quer de mim e de você é um coração como o de Davi, que clamou de volta, um espírito voluntário, alguém que quer viver na liberdade, mas quer se entregar não ao pecado, não à coisa errada, vai se arrepender de erros e falhas e vai se entregar ao governo do Espírito Santo de Deus. Amém? Será que você é governado pelo Espírito Santo ou pela sua carne?
A Bíblia diz em Romanos 8, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, mas somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo ou você tem vivido na carne? Inclinado para a carne. Carne aqui é a natureza pecaminosa, a inclinação para o mal. É aquela pessoa que vive apanhando para o pecado, aquela pessoa que vive tropeçando e não está nem aí para Deus. É aquela pessoa que se rebela contra Deus, aquela pessoa que endurece o coração. Agora Davi foi diferente, ele pediu de volta um espírito voluntário, ele pediu a unção de volta, que Deus não afastasse dele o espírito e a alegria da salvação. Precisamos ser renovados interiormente, amém? Que eu e você venhamos a triunfar sobre o pecado, que possamos resistir às tentações. Davi foi sim perdoado por Deus, mas sofreu consequências trágicas por causa do seu pecado. Isso aqui é importante a gente saber, gente. Perdão é uma coisa, consequência pelo pecado é outra coisa. Sim ou não? E a gente precisa entender, o pecado é tão grave que mesmo perdoado, a consequência veio sobre a vida de Davi. Sim ou não? Sim. Veio. E terrível, perdeu 3 filhos. Perdeu o primeiro filho de Betseba e perdeu outros 2 filhos. Amnon e Absalão, que se rebelou contra ele, o envergonhou perante todo Israel, se envolvendo sexualmente com as concubinas de seu pai. E tudo isso debaixo de uma palavra profética de Natã. Ele falou, aquilo que você fez escondido, eu, Senhor, vou permitir que os teus filhos façam perante todo Israel, para que todo Israel veja a sujeira que você fez no escondido. Olha que coisa séria, gente. Fala comigo, todo pecado, por mais que foi perdoado, traz consequências. Por isso que Deus não quer que a gente caia em pecado, que a gente fique tropeçando e apanhando para o pecado. Por isso que a gente precisa entender a gravidade do pecado. Porque o pecado ele tem uma semeadura, ele tem uma paga, e a paga é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Tem consequências. Quanto mais você demora para confessar, quanto mais você esconde, quanto mais você joga para debaixo do tapete, maiores serão as consequências sobre a tua vida. Quanto mais transparência, mais arrependimento, mais rápido você sair daquela situação, menor a gravidade das consequências sobre a sua vida. Amém? O primeiro clamor de Davi foi, lava-me, Senhor. Segundo pedido de um coração arrependido foi, restitui-me, Senhor. E o terceiro pedido de Davi, de um coração arrependido, é, usa-me, Senhor. Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor? E Davi é um exemplo de alguém que mesmo pisando na bola, errando de forma grotesca, novamente nós queremos falar, Deus é capaz, se encontrar em nós um coração arrependido, Deus é capaz de nos usar poderosamente. Amém? Existe um lugar na obra perfeita de Deus para pessoas imperfeitas como eu e você. Deus usa pessoas imperfeitas como nós. Pecadores arrependidos, que falharam, que tropeçaram, que erraram, mas que se arrependeram na sua obra perfeita. Mesmo eu, você, nós imperfeitos, temos um lugar pela graça de Deus e o amor de Deus e as misericórdias de Deus na sua obra perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi era assim, era um servo de Deus. Ele busca recuperar o seu ministério e a sua liderança. Por mais que foi amarga as consequências do seu pecado, Deus restaurou a sua liderança, Deus restaurou o seu ministério, Deus ampliou as suas influências. Davi permitiu
Olha só, Deus permitiu que ele preparasse os recursos e os materiais para o templo do Senhor. Sim, Deus levantou o segundo filho de Davi, Salomão, filho de Betseba, que já estava casada com Davi, como sucessor real do próprio Davi, entrando Salomão na linhagem de Davi e na linhagem de Jesus. Glória a Deus. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Deus é um Deus que nos renova. Deus é o Deus da segunda chance. Romanos 5:20, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fala comigo, coloca a mão no seu coração. Você que é pecador como eu, e eu não estou aqui me colocando num lugar acima de você, jamais, irmãos. Todos nós pecamos, falhamos, somos pecadores. E a questão é como nós lidamos com o pecado da nossa vida. Coloca a mão no seu coração e fala comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é especialista em transformar traficantes de drogas em pregadores do Evangelho. Só Deus pode fazer isso. Em ex-assassino, também como apóstolo Paulo, num apóstolo para as nações e fundador e implantador de igrejas. Deus é capaz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é interessante que Davi volta a testemunhar aos perdidos, volta a trazer pessoas de volta ao Senhor, é o que diz o Salmo 51, de 13 a 19, é Davi dizendo, usa-me, Senhor. Eu quero trazer de volta aqueles que estão perdidos, eu quero testemunhar do seu amor, eu quero voltar a cantar louvores ao Senhor. Tudo isso porque Deus encontrou no coração de Davi arrependimento. Deus é o Deus da segunda chance. Fala comigo, Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Deus é um Deus que, se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo na sua vida. Se encontrar em você um coração arrependido como o coração de Davi. É interessante que Davi se coloca quebrantado, Davi se coloca com o espírito submisso ao Senhor, ele diz aqui, e é interessante que ele fala, ó, Deus não aceita animais, holocausto, sacrifício, Deus não quer isso, Deus quer obediência. Tem muita gente hoje fazendo sacrifícios de tolo, onde a Bíblia diz que nós temos que fazer sacrifícios espirituais. O que são os sacrifícios espirituais, irmãos, na Bíblia? São as 6 disciplinas espirituais. A oração, a meditação na palavra, o jejum, a adoração, a comunhão e servir as pessoas. Fala comigo, oração, meditação na palavra, jejum, adoração, a comunhão e o serviço às pessoas. Através dessas 6 disciplinas espirituais, você está fazendo um sacrifício espiritual. Quando você oferece o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, se consagra, se santifica ao Senhor, você está fazendo um culto racional. É o que eu preguei na última vez que eu ministrei aqui. Um sacrifício vivo para Deus. E não esses sacrifícios de tolo. Fica o ano todo fazendo coisa errada e chega na Páscoa, quer carregar uma cruz durante quilômetros, quer andar, numa escadaria de 200 degraus, quer no Natal dar presente para todo mundo, ajudar as crianças carentes, mas o ano todo só faz coisa errada. Irmãos, isso é sacrifícios e holocaustos de tolos. O que Deus quer são sacrifícios espirituais. Deus quer fé em você, confiança nele. Deus quer obediência no seu coração. Um espírito submisso ao Senhor. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Agora, se você resiste a Deus, automaticamente você se sujeita a quem? Ao diabo.
E o diabo, em vez de fugir de você, o que ele vai fazer? Ele vai te agarrar e se apegar a você. O contrário é verdadeiro. Quantos aqui querem se submeter a Deus? Para triunfar sobre o pecado, para triunfar sobre o diabo, você precisa ser submisso ao Senhor. Fala de obediência. Deus não aceita animais imperfeitos ou feridos como sacrifício, não aceitava naquela época, mas buscava um coração quebrantado e busca ainda hoje. Davi reconhece os seus pecados, sabia que havia afetado não somente a ele, mas a sua família, o seu povo Israel, havia caído num bafafá entre as nações, e a Bíblia fala sobre isso em 2 Samuel 12:15. É provável também que Davi, se arrependendo diante do Senhor, se colocou à disposição, mesmo tendo sangue nas suas mãos, o sangue desse rapaz que ele matou. O que aconteceu? Deus o proibiu de construir o templo. Teve consequência também. Somente o seu filho Salomão pôde fazer isso. Mas mesmo assim ele não deixou de fazer o que tinha que fazer. A Bíblia diz que Davi reparou, consertou os muros de Jerusalém. Será que você tem reparado as brechas na sua vida? Os muros, as áreas que estão com buraco na sua vida? Por onde talvez Satanás tenha se infiltrado através de janelas na tua alma, no teu coração, por onde o inimigo tem de forma sorrateira se infiltrado, entrado através dos teus olhos, teus ouvidos, tua boca talvez, os membros do teu corpo. Será, irmão, que você tem reparado os muros da tua vida, reconstruído a tua vida em Deus, fechado as brechas espirituais por onde o inimigo tem entrado? Davi fez isso. Os especialistas dizem, é provável que Davi tenha reparado os muros de Jerusalém. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. E Davi fez grandes realizações ao longo da sua vida. Ou seja, aquilo que ele clamou ao Senhor, usa-me, Senhor, Deus fez através da vida de Davi. Como é que Davi terminou a sua vida? Terminou como um servo fiel do Senhor. Terminou bem. Terminou Jesus sendo chamado filho de Davi. Fala comigo, Jesus foi chamado filho de Davi. É interessante que a descendência messiânica de Jesus veio e passa por Davi. Existe um pacto, uma aliança chamada aliança davídica, que esse pacto firmado entre Deus e Davi se realizou a partir de Davi e vai se concretizar lá no milênio através do reinado de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É uma aliança de um trono da qual um descendente de Davi reinará. Quem é esse descendente? Jesus de Nazaré. Fala comigo, Jesus é o rei dos reis, é o descendente de Davi. Fala de um reino. Que reino é esse? O reino milenar. Quando Jesus voltar na segunda vinda gloriosa de Jesus, ele virá para reinar nessa terra. Então nós vemos Davi cumprindo o seu papel. Abra comigo lá para nós fecharmos aqui com chave de ouro. Atos 13, 22. Quem está sendo abençoado aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Será que você tem um coração arrependido, irmão? Que fala, lava-me, Senhor. Que clama diante de Deus, restitui-me, Senhor. E em terceiro lugar, que fala para o Senhor, depois de ser restaurado, depois de ser lavado. Vocês estão percebendo que são 3 degraus? Primeiro lavado, depois restituído ou restaurado. E em terceiro lugar, ser usado por Deus. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não se deixa lavar por Deus. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não se deixa restituir e ser restaurado de dentro para fora pelo próprio Senhor. Os princípios espirituais continuam o mesmo. Atos 13, 22, olha o que diz o texto. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi. Deus levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade.
Olha que coisa linda, gente. Imagina você terminando a sua vida e Deus falando isso de você. Encontrei você, o fulano de tal, homem segundo o meu coração. Homem ou mulher que fará segundo a minha vontade. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E agora para fechar o 36, 13, 36 de Atos, olha o que diz, gente. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de quem? De Deus em sua geração. Adormeceu, ou seja, morreu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha só que coisa tremenda, principalmente o início, olha. Davi serviu ao propósito de aonde? Na sua geração. É isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que nós venhamos a servir o propósito de Deus na nossa geração. Para isso nós precisamos ter esse coração arrependido, esse coração quebrantado, esse coração que falhou, errou, tropeçou no erro e na falha, mas teve uma atitude correta diante do pecado, quebrantado, humilhado, assumindo as suas responsabilidades, assumindo as consequências dos seus erros e falhas e se lançando aos pés de Deus, né? Jesus ainda não havia naquela época. Nós hoje, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para sermos lavados pela palavra, para sermos lavados pelo Espírito Santo e para sermos purificados pelo sangue de Jesus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Quais são os 3 pedidos de um coração arrependido? Primeiro lugar, lava-me, Senhor. Fala comigo, lava-me, Senhor. Segundo pedido de um coração arrependido, restitui-me, Senhor. E o terceiro pedido de um coração arrependido, usa-me, Senhor. Essa é uma das frases mais poderosas que existe. Usa-me, Senhor. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Da sua maneira, com as suas características, né? Com aquilo que Deus tem derramado no teu coração, com seus dons, com seus talentos, com as suas peculiaridades, irmão. Existe um lugar de Deus para você, no reino de Deus, para que Deus possa te usar poderosamente. Mas para que Ele possa te usar poderosamente, primeiro nós temos que ser lavados. E em segundo lugar, nós precisamos ser restaurados, para que depois Deus venha nos usar poderosamente nas suas mãos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração diante do Senhor. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. Glória a Deus. Santo, santo. Pode fechar aí. Senhor, nós te louvamos aqui nesse lugar, Pai. Pedimos a tua graça sobre nós. Ó Deus, que palavra linda que nós lemos no Salmo 51. Como é maravilhoso meditar na tua palavra, Pai, e encontrarmos ali chaves espirituais para abençoar o nosso coração. Senhor, livra-nos de termos dureza de coração, de termos um coração rebelde diante do Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração, ó Deus, humilde e quebrantado, o Senhor jamais vai desprezar. Senhor, nós te pedimos essa graça, Senhor, a graça de Davi. Ó Deus, o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Livra-nos dos pecados de Davi, mas dá-nos o coração quebrantado de Davi. Oh Deus, que possamos nos lançar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ó Deus, diante da tua palavra sejamos lavados. Lava-nos com o isopo da tua palavra. Lava-nos, ó Deus, com o isopo do sangue de Jesus aspergido sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Pai, nos faz mais alvos do que a neve.
Nós te pedimos isso, Senhor, queremos ser alvos, mais alvos do que a neve, Senhor. Sim, é neste sangue lavado, Senhor. Oh Deus, mais alvo do que a neve nós queremos ser, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Deus não é aquele Deus que quando erramos uma primeira vez, o Senhor nos pega e nos joga na lata de lixo, não. O Senhor nos dá novas oportunidades de arrependimento. O Senhor nos dá a oportunidade de recomeço. Perdão significa isso, zerar a dívida, dar a oportunidade de recomeçar. Senhor, obrigado porque o Senhor é perdoador, o Senhor é purificador, o Senhor é aquele que nos renova e nos restaura. E Senhor, nós queremos ser mais alvos do que a neve, em nome de Jesus. Aleluia, louve ao Senhor, declare para Ele, continue se consagrando diante dele. Já o Cordeiro